Tá aí ele aí, ó. E daí? Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, professor? Agora eu posso te chamar assim, né, professor? Então, a gente é professor, é atleta, é pai, é filho, é sobrinho, é amigo. Legal. Jadel, antes de qualquer coisa, cara, muito obrigado por você ter aceitado esse convite nosso, tá? A gente vai falar mais sobre a empresa, o que é a IN Consultoria Esportiva Educacional. É uma ideia nova, acredito eu, bastante inovadora no Brasil e a gente sabe que você pode contribuir muito com isso. Sim, Então, para a gente começar, cara, vamos lá. Jadel Gregório está quase fazendo seus 40 anos, quase. atleta olímpico do Brasil, que teve, acredito eu, aí se eu estiver errado, você me corrija, mas o seu ápice foi entre 2003 e 2008, certo? Isso. Foi onde você alcançou os seus melhores resultados. É recordista sul-americano até hoje do salto triplo com 17,90. Exato. Certo? Recorde que até hoje nunca bateu. E aí, cara, eu acho que uma pergunta que as pessoas sempre fazem é o seguinte, cara, como é que o esporte entrou na sua vida? Eu acho que na maioria das crianças do interior, né, o esporte entra na nossa vida através da escola. Né? Eu um dia estava ali fazendo a educação física, assistindo a educação física, aí um menino brigou lá e me xingou. Eu saí correndo atrás desse menino, a professora de educação física estava observando. Ela viu que o menino estava longe, eu correndo atrás do menino, consegui chegar perto do menino. Ela falou assim, esse menino é muito rápido. Aí ela gritou, né? Nisso que ela gritou para me chamar a atenção, eu achei que eu ia tomar uma bronca. E aí eu travei, né, esperando que viesse uma bronca. E ela falou assim, não, você não quer fazer atletismo? Me fez o convite. Desse convite, eu fui para o SESI de Marília na época. Você já estava em Marília, era isso que eu ia te falar. Você foi Isso. descoberto, então, em Marília, numa escola de Marília, não em Jandaia do Sul. Não, eu fui para Marília com 4 anos de idade. Ah, tá. Você foi muito novo para Marília. E Tá. aí eu fui descoberto através dessa confusãozinha entre eu e um aluno. Aí fui Que legal. treinar no SESI, né? Isso falando 92 na época, estava com 12 para 13 anos. E aí fui treinar no SESI, fui pegando gosto pelo atletismo. E quando eu percebi, eu já era o Jadel Gregório de 2016, encerrando a carreira. Mas como é que você definiu a sua prova, cara? Porque você, pelo que a gente já conversou, você chegou a fazer altura, né? Sim, Você disputou distância numa Olimpíada também. sim, eu fui Como para que a você chegou Olimpíada. no triplo? Eu fui para a Olimpíada de 2004 nas duas modalidades. Fui na prova de salto em distância e na prova de salto triplo. Mas eu sempre me saí melhor na prova de salto triplo. Lembrando que naquela época, voltando daquela época que a gente comenta, né, de que eu era um menino que estava na educação física, É. nesse período a gente passa por todas as modalidades, né? A gente passa pelo lançamento de pelota, passa pela corrida de barreira, 75 metros com barreira, passa pelo salto em distância, salto em altura, enfim, você passa por uma série de modalidades até o treinador entender qual a modalidade que você tem mais aptidão. Então, eu Entendi. passei por todas elas. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vim na modalidade de salto em altura. Aí Você passaram. veio para São Paulo como saltador de altura. Exatamente. Cheguei em São Paulo como saltador de altura. No ano de 99, nós estávamos tentando buscar o índice para o Pan-Americano Juvenil, na prova de salto em altura. E sempre batia na trave, sempre na trave. Eu saltava 2,10, mas o árbitro responsável por homologar o resultado não estava na prova.
Até Sei. que um dia, o meu treinador da época falou, Jadel, vamos entrar nessa competição, vamos fazer um salto de salto triplo. Vamos. Entrei na prova, dei um salto. Falei assim, caramba, é bom. Um mês depois, eu fiz o índice na prova de salto triplo para os Jogos Pan-Americanos Juvenil do ano, de 1999. Fui para a competição no salto triplo e voltei com medalha de bronze. Olha Aí, só, cara. aí, aí sim a gente falou assim, então, realmente a sua prova é a prova de salto triplo. Apesar de eu era um amante, né, do salto em altura, mas a gente foi mudando de pouquinho em pouquinho para não quebrar essa relação que eu tinha com o salto em altura, mas os resultados simplesmente vieram a jato. Os resultados do salto triplo aconteceram muito rápido. Essas histórias elas são engraçadas, né? Eu lembro de uma passagem da autobiografia do Usain Bolt que eu li, que ele conta que ele corria 200 e 400. E ele não queria mais correr 400. Aí ele fez uma aposta com o técnico. Na próxima competição, me põe para correr o 100. Se eu ganhar, você me treina para o 100. O cara falou, tá combinado. Ele foi, ganhou e nunca mais correu os 400. É engraçado isso, né, cara? É uma coisa que lógico que tem a aptidão, tem o olho do técnico, mas também tem aquela coisa interior do atleta, né? De saber, de sentir o que ele quer. Sim, eu acho que o atleta ele tem um sexto sentido nessa área, né? Você acaba gostando da prova que você está fazendo, mas quando você faz uma outra prova que você tem esse feeling, você fala assim, eu gosto dessa, mas eu vou me dedicar um pouquinho mais ali. Aí você acaba indo, puxando o seu treinador para o lado que você gosta. E para o lado que você inconscientemente tem facilidade. Com certeza. Vamos aproveitar esse gancho, vou te fazer uma pergunta aqui. Quem fez essa pergunta para a gente foi o Júnior Carneiro, lá do Rio de Janeiro, treinador da Federação Internacional de Atletismo. Ele pergunta que na sua época de atleta, ou é lógico, na época, eu acho que ele quer dizer no auge, né, quando você estava em pleno desenvolvimento, qual que foi um diferencial no treinamento que te fez alcançar bons resultados? Então, eu não posso te falar que foi um treinamento só, não posso te falar que foi o trabalho de psicologia. Eu acho que foi o conjunto, né? Eu sempre me dediquei bastante e trabalhei com pessoas que se dedicaram bastante. Disso eu lembro. Eu me dedicava muito e acreditava muito em mim também. Então, essa questão, eu não posso falar que foi só isso ou foi só aquilo. Foi a junção, né, dessa dedicação, foi a junção dessa equipe que fez com que os resultados viessem a acontecer. Legal. Não tem uma receita assim de bate-pronto para te passar, mas sim a junção de compromissos. É todo um somatório, né? Eu acredito. Sim. Ambiente, você está feliz, está contente, está disposto. É todo um somatório. E aí, beleza. Hoje, Jadel Gregório é um professor, um técnico nos Estados Unidos. Qual é a sua rotina hoje, Jadel? Olha, a minha rotina, não estou falando hoje devido à pandemia que parou o mundo, né? Sim, mas, claro. No meu dia a dia normal, por exemplo, eu saio de manhã de casa, saio de manhã às 8, dou 2, 3 aulas pelo período da manhã, volto para casa, almoço, vou para a escola. Aí na escola eu dou treinamento para as crianças do middle school. A gente até o 2, né? Desculpa aí que entrou uma ligação aqui. Instagram no celular não tem jeito, né? Ligam para você, vai tocar o telefone. Vamos embora. Normal. Saio de casa às 8, dou 3 aulas de manhã como personal, 2 aulas às vezes. Volto para casa, almoço, descanso um pouquinho, entro na escola no período da tarde, que é o treinamento do middle school.
Certo. Dou treinamento Middle School, que aí é o fundamental, segundo ano, né? Fundamental. Qual é a faixa etária? A faixa etária lá é de 9 a 13. Seria o nosso Fundamental 1 aqui. É. E aí, eu saindo dessa escola, no final da tarde, volto para casa, tenho mais um ou dois alunos no final da tarde e vou nessa pegada aí por um tempo. De 8 meses para cá, eu estava trabalhando como assistente técnico, né, de saltadores da universidade. Então, eu saía de manhã, ia para a universidade, voltava para casa, comia, descansava um pouquinho, ia para o Middle School e fazia todo esse trâmite. Às vezes saía do Middle School e ia para o High School, né? Acabava o treinamento 3h45 e começava a trabalhar com os alunos do High School às 4h15. Então, assim, o meu dia estava bem puxado, bem interagido com a criançada. Então, show de bola. Eu lembro que a gente conversando um pouco antes da gente fazer a live, você passou para nós aqui algumas curiosidades. Então, só para que o pessoal possa entender, traçando um paralelo dos Estados Unidos e nosso aqui, a nossa pré-escola é igual aí, é de 4 a 6 anos, certo? Sim. De 7 a mais ou menos 10 anos, a gente chama aqui de Fundamental 1, que seria o primário antigo. Aí, como é que é chamado? Aqui é o Middle School, né? O Middle School. Middle School. Tá, legal. Vai dos 6 aos 12. Aos 12. Então, aí que tá. Existe uma diferença aí, é exatamente isso 12, que eu queria fazer o pessoal entender. Porque aqui o nosso seria do 7 aos 10, que seria esse Fundamental 1, né? Dos 10, 11. Dos 11 até os 14, 15, seria o Fundamental 2 aqui. Aí até os até você falou, Middle School seria até 12. Isso, de 13 em diante seria o High School. Isso, aí já é o High School que vai até os 17. Então, o de vocês, o nosso Fundamental 2 e o nosso médio os dois juntos são o High School aí nos Estados Unidos, correto? Isso, High School. E aí depois tem o Junior College, que seria uma transição. Uma transição para o universitário, exatamente. Isso. Tá, legal. E aí você contou para nós, assim, que deixou a gente, quando a gente fez a reunião de produção, bastante surpreso, que a criança sai da pré-escola já com uma base, assim, lógico, não é nada, mas uma base de como passar um bastão, de como transpor uma barreira. Meu, isso é uma coisa que para nós aqui no Brasil a gente não consegue entender como é que pode funcionar assim, né? Fala um pouco disso para nós. Então, Cláudio, foi que a gente mencionou, né? Por exemplo, eu tenho até alguns vídeos aí no meu Instagram. Eu acabei tirando um pouco, porque eu vi que tinha muita gente copiando uma série de coisas e não comentando, não fazendo com que a gente estimulasse a pôr mais vídeo, a trocar ideias, né? Porque nós hoje, como somos profissionais da área, a gente quer receber ideia, quer receber dicas e quer saber onde a gente errou. Então, eu tinha bastante vídeos aí, eu tirei, mas eu acho que tem alguma coisa ainda. Tá. Tem alguma coisa ainda. Então, por exemplo, eu criei aqui uma non-profit, que é uma instituição não governamental, onde a gente vai até a escola e trabalha com essas criancinhas de 2, 3 anos, até os 7 anos. Então, lá a gente monta na estrutura da escola o trabalho lúdico junto com a passagem de barreira, o lançamento do bastão. Adaptações, né? As adaptações junto com o trabalho lúdico. Perfeito. Para que essa criancinha, que esse bebezinho, se interesse à prática do esporte. Perfeito. A prática do esporte vem depois. Né? Sim. Faz com que essa criança
sinta vontade de ir lá todo dia para brincar um pouquinho e fazer alguma coisa do esporte. E isso foi dando muito certo, porque a gente fazia o trabalho junto com a escola e aproveitava, ao mesmo tempo, o espaço que é impressionante. Você entra numa escola aqui, escola, eu falo creche, né? Você entra numa escola aqui, você tem a quadra de basquete, você tem o espaço do beisebol, você tem um campo de futebol gigante. Então, a gente aproveitava tudo isso e acompanhava essa criança. Então, essa criança que vinha para a gente, trabalhar com a gente no meu non-profit organization, que também ia para o middle school, eu faço confusão, eu vi aqui o português com o inglês, normal. misturou tudo. Essa criança que vai para a creche, a gente acompanha ela na creche, depois acompanha ela no fundamental, depois acompanha ela no fundamental 2, até chegar o high school, até ela chegar à universidade. Então, assim, para mim, foi uma mão na roda poder fazer. Com certeza. O Fábio Bernardo está perguntando aqui em qual idade do high school você trabalha o triplo? E como é a sua rotina de treino? Então, assim, quando a gente fala, eu sou treinador de saltos, não só específico o triplo, não só específico o salto em distância. Eu faço o salto em distância, salto em altura e o salto triplo. Certo. Aqui é diferente. Você não vai lá e dá treino só para aquele atleta do salto em altura. Eu dou treino para todos eles. Entendeu? Tá o grupo saltando aqui, salto em altura, eu corrijo algumas coisas. Tá um grupo saltando salto triplo, corrijo algumas coisas. É todo mundo junto, porque é muita criança, é muito adolescente junto. Não tem uma coisa específica, né? Não, porque não é profissional ainda. Certo, exatamente isso. Não é precoce como é aqui, né, cara? Exato. Tá. É tudo uma educação e isso faz parte do programa de escola também. Você recebe notas para estar ali. É como se fosse uma educação física aí, mas com espaço um pouquinho melhorado, com a ideia de você aprender realmente, é um pouquinho mais levado a sério. Legal. Vamos falar agora um pouco dessa parte assim de como o americano, o país, leva a sério o esporte junto com a educação. Tá? Como é essa relação dentro das instituições de ensino nos Estados Unidos? Então, aqui o esporte sempre vai ser segundo plano. Nunca vai ser do modo que a gente pensa. Se o aluno ele é bom no esporte, por exemplo, no Brasil, o aluno é bom no esporte, ele não precisa ser tão bom nas matérias. Aqui não, ele precisa ser bom academicamente, porque o que conta é como ele é academicamente. Na maioria das crianças do high school e do universitário, você vê que são crianças assim que são super talentosas, que acabam optando pela profissão educacional. O cara acaba a carreira, acaba a universidade, ele vai trabalhar, ele não vai seguir a vida de atleta, mesmo se ele for. A carreira dele esportiva, digamos assim, se for até o universitário, após o universitário ele tem um diploma na mão, ele está formado e pode seguir uma carreira. 95% é isso. Perfeito. Ele segue a carreira profissional. Perfeito. Isso conta muito aqui, né? Então a gente vê que, o aluno ele não é contemplado com uma bolsa, ele não é contemplado com algumas regalias, porque engasguei aqui no ar-condicionado. Tá uma aguinha aí. Ele recebe por mérito. Ganhou a bolsa porque ele é bom atleta.
Ele foi estudar em Harvard porque ele é bom atleta. Ou ele é bom atleta, ou ele é bom academicamente. Aí a gente vê que algumas coisas a gente recebe bonificação. Ah, ele não é tão bom, mas põe ele aqui, a gente ajuda ele. Não, aqui não. Você vai ganhar as coisas porque você realmente merece. Perfeito. A escola... Meritocracia, né? Isso. A famosa meritocracia. Isso. E quando a gente fala de resultados, foi para uma competição. Perdeu a prova e tal. Ninguém vai alisar a cabeça dele porque ele perdeu a prova, porque ele é o excelente aluno, não. As pessoas vão fazer com que ele se dedique, vai fazer uma prova depois sozinho ou com outras pessoas, mas ele vai ter que tirar a nota, né? Ele não vai... Ah, não, estava competindo. Não existe isso. Estava competindo, você perdeu a prova, que vale muito ponto para a gente também. Então, quando a gente vê como é levado a sério aqui, como é levado a sério aí no Brasil, isso faz com que a gente... Caramba, como a gente está um pouco atrasado. Com certeza. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. O Edgar está fazendo uma pergunta aqui que bate um pouco com o que o Ronaldo Bruno também fez para nós no site, que pergunta o seguinte: quanto de responsabilidade é pública e quanto a sociedade civil, pais, instituições formais, não formais, associação de pais, de bairros e tal, quanto esses se responsabilizam pelo esporte educacional formativo? Olha, o Edgar até morou aqui nos Estados Unidos, ele foi atleta aqui. Ele sabe, por exemplo, o pai, ele, além dele acompanhar o desenvolvimento do atleta dentro de pista, acompanhar dentro de quadra, acompanhar academicamente, o pai está presente. Então foi aquela conversa que a gente falou ontem. É tão sério a coisa que as crianças, o zip code dele, o CEP, não tem... você mora aqui... vamos falar Vamos falar, usa aqui que fica mais fácil. Vamos falar que você mora na Zona Sul e vai estudar lá na Zona Norte. Não, você mora na Zona Sul, o seu CEP da Zona Sul vai colocar você dentro de uma escola na Zona Sul. Já tudo para fazer com que não perca tempo, não desvie o foco. É tudo pensado, né? É tudo muito bem pensado. É tudo muito organizado. A família, os pais, eles participam de tudo. Eles levam a criança até o portão da escola. Eu ainda não estou acostumado com isso. Levar a criança todo dia, trazer a criança embora todo dia, deixar no portão, sabe? Eles participam muito. É muito assim diferente do nosso costume. Sim. Nas reuniões eles têm a voz muito ativa. Participam, cobram aonde está errado, por que não fez, por que está faltando isso. Então, assim, a comunidade está mais conectada do que a gente imagina. A comunidade, ela, vamos falar financeiramente, né? Ela ajuda financeiramente a instituição, né? Então ela passa a ser, entre aspas, aí, uma das donas, uma das cotistas, digamos assim, dessa instituição. Então elas têm o direito de cobrar também, né? Porém, cobram bastante. Mas tem lei para tudo isso também, né? Você pode cobrar, mas até um certo ponto. Sim, por exemplo, é tão interessante a união e a ideia deles que, por exemplo, o time de futebol americano não conseguiu o dinheiro para fazer todas as competições no ano. Eles fazem eventos organizados entre eles, onde eles vendem rifas, onde eles vendem bolacha, vendem camiseta,
organizam, isso estou falando a família, não estou falando nem a escola. Eu sei, a comunidade, né? A comunidade, os parentes se unem Sim. em prol do que os atletas continuem o calendário deles esportivo e faça com que aconteça. Não, é uma outra estrutura, né? Eu fui fazer uma pequena, um levantamento pequeno, só para ter uma ideia, como a minha área sempre foi o basquete, aí eu fui ver o NCAA, né? Que é o National College Athletics Association, né? Cara, e eu fiquei espantado de saber que ele tem 3 divisões, tem um total de 107 conferências divididas entre essas 3 divisões, e um total de 1.281 instituições só na NCAA. Isso no basquete, que você tem que ter uma equipe. Eu imagino no atletismo que a escola possa levar apenas um atleta para competir. Deve ter, o número de instituições deve ser muito maior. Olha, participantes. É tão interessante e é tão bonito de ver. Esse ano, infelizmente, teve a pandemia e eu não consegui não consegui ir para a competição para poder ver de perto o NCAA. Mas o que a gente vê pela televisão, o que a gente vê a organização deles aqui, é um evento que a gente pode falar assim, caramba, parece um campeonato mundial. Não, com certeza. Com certeza. É uma coisa bem assustadora, assim, elaborada e assustadora pelo tamanho, pela grandiosidade que ela tem, né, cara? Então, quando a gente vê, por exemplo, uma abertura de um jogo do futebol americano aqui, não é de se estranhar, porque a gente vê que desde pequeno essa organização, né, passa desde do prezinho até chegar à universidade. A gente acompanha que os eventos são bem feitos, são bem bolados. Então, quando você vê a abertura de um futebol americano, não é de se estranhar que vai ser um grande evento. Com certeza. Porque eles sabem fazer e eles querem fazer. Não, eu não tenho a menor dúvida disso. Como é que funciona, Adel? O Fábio Bernardo está perguntando aqui, o professor Fábio da GEL, Nelson Prudêncio. Ele está perguntando como é o processo de detecção de talentos, cara. Na verdade, ele é natural, né? É natural. Porque se você massificou, tudo fica mais fácil, né? É natural. E por ter essa questão de se o atleta ele é bom, ele vai poder ganhar uma bolsa nas melhores escolas. Você vê que os pais participam, as crianças participam, porque eles sabem que vão ter oportunidades. Então, você vê muito talento. É aquela briga de talento. Passou um talento para cá, passou outro talento para lá. É natural você ver uns 3, 4 talentos da mesma prova no mesmo local. É natural. Sem fazer força, sem fazer tantas... aí a gente faz peneirão, né? Sim. Aqui não, é só num treinamento normal você já consegue distinguir aquele ali, aquele lá. E a postura também, né? Você vê que o atleta, quando ele vai ser um bom atleta, a postura dele é diferenciada. Com certeza. Com certeza. Então, respondendo ele aí, aqui é natural. Beleza. Você acredita que a massificação para o desenvolvimento da modalidade no âmbito escolar é a melhor alternativa para qualquer país? Para qualquer esporte? Desculpa, refaz aí a sua pergunta. A IN Consultoria Esportiva Educacional, ela acredita que a massificação padronizada de uma modalidade feita corretamente, dentro de padrões educacionais, como é aí, mas de uma maneira linear, igual, sabe? Lógico, que vai chegar depois de uma certa idade.
Aí cada atleta vai ter o seu talento, o seu feeling, o técnico com um olhar melhor, com um treinamento mais apurado. Mas a massificação, você acredita que ela é a melhor ferramenta para você detectar novos talentos? Então, quando a gente fala aqui tem espaço. Então, só por ter o espaço e ter todas as ferramentas necessárias, nós, treinadores, nós, professores, já estamos tranquilos, né? Você passa o básico para todos eles e você só observa. Essa massificação é automática, é normal. Sim, porque a estrutura está montada. A estrutura está montada. Exatamente, ela anda por si só. Ela anda sozinha. E a seleção também é automático. Então, porque quando ele está ali, aquela criança pequena que está se dando bem, automaticamente, quando ela vai para o middle school, para o high school, ela já tem os times, aí ela entra a competir pelos times. Certo. E para competir pelos times, você tem que ser... Você tem lá, vamos citar, tem que ter 10 atletas no time de atletismo. Correu 10 e 10, ó, você entrou no time, no 100 metros. Ah, saltou 1,80, você entrou no time. Então, esse controle vai indo automaticamente, a gente não precisa quebrar a cabeça. Né? Sim. Porque a massa está montada. O middle school alimenta o high school, que alimenta o junior college, que alimenta o universitário, que alimenta o profissional. É uma cadeia, né? Uma cadeia produtiva esportiva dentro da instituição de ensino, certo? E ela roda sozinha. Exatamente, exatamente. A professora Elaine Morelato, que é presidente da Federação Universitária de Esporte lá de Roraima, ela está perguntando o que você acha do sistema desportivo universitário brasileiro. Ixi, Elaine, você me pegou agora, hein? Você chegou a disputar alguma coisa de universidade, não? Eu fui para a Universidade de 2001, fui medalha de bronze lá, na China, 2001, China. O que eu pude observar, Cláudio, que eu não era um atleta universitário, eu era um atleta profissional que acabei indo representar a universidade, por acaso, sim, lógico, para trazer uma visibilidade maior para mim e para a universidade. Mas eu não era um atleta que treinava dentro da universidade, preparado pela universidade. Eu já era um atleta profissional. Você não era um membro integrante da universidade, como seria se você estivesse nos Estados Unidos, né? Essa é a ideia. Aqui, você vê que o atleta universitário, ele mora, ele treina, ele vive, ele faz compras, tudo dentro da universidade, que tem toda a estrutura montada. Eu representava a universidade, eu ia para a universidade estudar, treinava no Ibirapuera, me alimentava no Ibirapuera, ou seja, eu já era um atleta profissional que estava representando a universidade como eu estava representando os meus patrocinadores. A única coisa que teve de diferente nisso, que eu fui para a universidade e trouxe a medalha como atleta universitário. Perfeito. Deixa eu ver quem entrou mais uma perguntinha aqui para você. Essa aqui ela é bem diferente. Acho que deve ser Gabriel Keller. Ele está perguntando, eu não consigo identificar se é ele ou se é ela, mas está perguntando como funciona a inserção do aluno com deficiência intelectual. Então, aqui, isso eu estou falando por vivência, não foi que eu fiz pesquisa nem nada, tá? Certo. A gente vê que aqui, por exemplo, eu estou falando vivência minha. Toda quarta-feira tinha um grupo, quando eu trabalhava e ia de ônibus, tinha um grupo que entrava no metrô e eles eram acompanhados pelos monitores, né? Esse grupo ia a pontos diversos da cidade, fazendo trabalho de inclusão, de reconhecimento, de postura, como ele vai se posicionar dentro
de um metrô, como vai se posicionar andando na rua. Então, assim, é fenomenal. É fenomenal. Tá, ó, foi a Gabriela, só para fazer um parênteses, foi a Gabriela Keller, desculpa, Gabriela, que fez a pergunta. Vamos lá, continua. A Gabi, ela é minha amiga, eu conheço a Gabi. Gabi, então aqui, por exemplo, é totalmente diferente do que a gente imagina. Então, por exemplo, aquele deficiente mental, que ele não tem a facilidade de andar e tal, eles dispõem a condução, o ônibus passa na porta da casa dele, pega ele e leva ele para a escola para estudar, leva ele para ficar fazendo as atividades dele, depois traz de volta para casa. A gente tem uma amiga aqui que ela tem um filho autista. É impressionante, ele recebe do governo uma quantia alta, a mãe, né, recebe uma quantia alta do governo, ele tem monitores que ficam com ele na escola e quando ele sai da escola ele também tem monitores que ficam no dia a dia com ele. Então, assim, é impressionante que eles apoiam todos. Não tem, ele é deficiente, deixa ele jogado aí, alguém ajuda ele a subir no ônibus. Não, tem um ônibus que passa na porta, coloca ele na... É impressionante. O tratamento, ele é diferenciado, mas não um diferenciado pejorativo, né? Ele é, digamos não, assim... Aqui, a gente... Vou até entrar num assunto aí, que nesse momento de pandemia, está acontecendo muito no Brasil, né? Eu vi que aí no Brasil as pessoas têm que fazer o cadastramento para receber um valor mensal, certo? Certo. Aqui, como eu moro aqui, eu tenho imóvel aqui, todo o imposto que eu paguei o ano passado e o ano retrasado, em cima do imposto que eu paguei, chegou um cheque na minha casa. Eu não precisei fazer cadastro nenhum. Então, assim, para você ver como funciona. Eles sabem que eu estou pagando imposto. E eles sabem que eles têm que me devolver o que eu paguei. Porque isso é um dever do governo, dar o que o cidadão vem pagando. E a gente vê que no Brasil algumas coisas não funcionam, né? As pessoas brigam e aí tem enfim. Aqui, algumas não, a maioria. Né? A maioria. Então aqui funciona. Funciona. E não tem isso, não, porque você é um coitadinho, você vai ter ajuda do governo. Não. É tudo muito bem explicado. Você paga imposto, você tem direito. Tratamento igual para todo mundo, né, cara? O Tim Montana está perguntando, pedindo para você, se você sabe dizer, qual é a tua percepção sobre a prática de coaching norte-americano garimparem atletas estrangeiros? Então, isso aí o Montanha, amigo meu também, abraço para você, Montanha. O garimpar aqui é chamado de recrutamento, né, pela universidade. Então, eles observam o que esse atleta está fazendo de legal, qual a projeção dele. É um trabalho que a IAAF faz, né? A Instituição Internacional de Atletismo. Eles observam o gráfico do atleta, o que ele está desenvolvendo, o que ele pode fazer e mandam o convite, que é o recrutamento. Então, aí no Brasil, não. A gente tem que ir na escola, buscar o aluno, conversar com o pai, com a mãe. Aqui, não. Eles observam, aí mandam um e-mail. Por exemplo, meu menino recebeu... Meu menino começou a fazer natação e fez uma competição só pela escola até ter a pandemia. Depois, mas nesse um mês eu recebi 3 e-mails de outras instituições, de outros colégios, querendo fazer um cadastro porque ele tinha toda a linha de poder ser um bom atleta de natação. Então, eles estão observando, não sei como. Então isso entra na pergunta que o Renan está colocando aqui. Quais são as diferenças de treinos, ajuda de custo, suporte?
entra bem nisso daí, né? Eles têm todo um sistema de acompanhamento e o detalhe, usando regras rígidas, né? Você não pode sair fora daquilo, porque se você sair fora daquilo, o atleta é punido, o técnico é punido, a instituição é punida e não tem conversa. Exato. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com high school, eu estava como voluntário, não voluntário no papel, mas voluntário. Eu ia até a universidade para tentar aprender, eu estava tentando ajudar, enfim. Aí até que eu comecei a trabalhar mais próximo da treinadora dos saltadores. Aí ela pegou e falou assim, não podemos trabalhar no high school e na universidade. Você vai ter que optar, ou lá ou aqui. Porque as regras são severas. Eles podem falar que a gente está tipo aliciando aquele atleta a vir para essa universidade. Sim. Então, aqui funciona. Tem muita gente... Você deve ter tipo como eles chamam, um caderno de conduta, né? Um regimento de conduta. Se você sair fora daquela conduta... Tem as regras da NCAA. E tem as regras dos middle school e high school também. É bem sério. É bem sério. Bem sério. O que você faria o que você faria no sistema escolar nosso? O que você acha que poderia ser desenvolvido para que a gente melhorasse o nosso potencial esportivo e essa massificação, né? Rapaz, me faz essa pergunta de novo. Nós temos um sistema, você está vivendo uma vida num sistema esporte educativo aí nos Estados Unidos. Você viveu essa mesma vida aqui, só que como aluno, correto? Sim. O que você faria, que assim, num primeiro momento, que você está vendo aí, que não teria tanta dificuldade de ser implantado aqui? Então, eu já iria buscar, por exemplo, no interior, porque infelizmente São Paulo, o espaço quadrado de São Paulo é muito, muito caro. Eu já iria buscar no interior essa ideia. Eu faria a escola com um espaço. Primeiro, infraestrutura. Ia montar a infraestrutura todinha para a escola. Para quê? Para que esse aluno não tivesse que sair dali e ir lá do outro lado da cidade. Ali na escola ele ia comer, ali na escola ele ia treinar, ali na escola ele ia descansar. E estudar. E estudar. Tem tudo ali, está tudo montado para ele. Por estar na escola, fica mais fácil. Os pais ficam mais tranquilos, podem trabalhar até um pouquinho mais tarde, ou não tem que sair mais cedo para ir buscar a criança, ou a preocupação de que se pegou um ônibus, não pegou, enfim. É dessa forma. Por exemplo, acabou a escola aqui, eles têm o after school, que é depois da escola. Você faz a inscrição, paga uma taxinha e deixa a sua criança praticando alguma coisa. Então, na minha ideia, eu faria a mesma coisa. Aproveitar o espaço, que tem muitos espaços no interior, e criaria isso dentro da escola. Já ia ajudar muito o esporte. Com certeza. Mas assim, voltando então agora um pouco, falando aqui de São Paulo, como você falou, eu que sou nascido e crescido aqui, eu acho que uma coisa que a gente poderia fazer é exatamente essa utilização do CEP aí. Era pegar a criança, por exemplo, que mora na Zona Sul e está estudando na Zona Norte, volta para a Zona Sul. Quem estiver estudando na Zona Sul que não é da Zona Sul, entendeu? Regionalizar isso de uma maneira mais fácil. Você pode não ter o espaço dentro da escola, mas você tem, às vezes, muitos centros esportivos, praças esportivas, naquela região, que estão simplesmente vazias, sem uso.
por que não utilizar elas para a ocupação desse tipo de atividade? Então, aí eu já vejo de um outro lado, Cláudio. E a ideia é muito boa, trazer o CEP. Estou falando isso a curto prazo. Sim. Mas porque o que você está falando é a médio e longo prazo, concorda? Então, tem aquele pai, aquele... Aqui a gente não pode falar só pai ou mãe, porque muitas crianças são criadas com vô, com tio. Tutor. Tem aquele parente que vai falar assim, não, mas a escola que o meu filho, que minha criança tá, é melhor que essa escola que está aqui do lado da minha casa. Aí a gente vai ter que mexer no sistema acadêmico. A Mirna, que é da Secretaria de Educação, a Mirna Leia, a professora Mirna Leia, está me falando aqui que hoje já é por CEP, aqui em São Paulo. Já é por CEP. Mas tudo bem que não é 100%. Exatamente, a pessoa dá o endereço do tio, né, que fala que mora naquele lugar, mas não mora ali, na verdade mora em outro. Eu entendi o que você está falando. Mas também por um outro lado, de repente a pessoa que está estudando lá naquela escola lá, e mora aqui, ela vai falar assim, eu não vou sair daquela escola lá que tem tudo isso e mais um pouco para vir nessa aqui que não tem nada. Perfeito. Então, por exemplo, aqui, o que a gente vê, né? Gente, para deixar claro para vocês, eu sou brasileiro. Eu amo o meu país, adoro os meus seguidores, adoro os meus fãs, mas eu fui acolhido aqui com habilidades extraordinárias. Né? Tudo o que eu fiz pelo nome do nosso país, tudo o que eu vivi pelo nosso esporte e não tive a mesma visibilidade aí, eu tive aqui. O mesmo reconhecimento. O mesmo reconhecimento. Então, hoje eu estou dentro de uma escola, aqui no Old Town, uma escola de línguas, uma universidade de línguas, com todo esse aparato montado, uma escola gigante, eu vou pôr o link aí para vocês depois, que eu posso contar com a escola de trazer alunos do Brasil, de parcerias, coisas que, infelizmente, no Brasil não aconteceu. Então, quando você vê a bandeira lá atrás, não é que eu não sou brasileiro, pelo contrário, eu sou dentro dos Estados Unidos, acolhido como um americano, e eu tenho que agradecer isso. Eu tenho que agradecer isso. Com certeza. Então, assim, é bom que a gente está aqui, a gente está vendo várias coisas e a gente quer levar essas ideias positivas, essas coisas boas para o nosso país, poder também crescer e a gente poder bater no peito e falar assim, ontem nós estávamos ruins, mas hoje nós estamos top. Certo. Então, só colocando isso aí para vocês, porque tá a bandeira lá atrás e os livros. Então, eu tô dentro de uma escola americana, tá, gente? E esse aqui é meu livro, ó. Você que não comprou, você que não... Tá? Aqui, ó, meu livro aqui, ó. Pare de arrumar desculpa, Jardel Gregório. Vão lá na Amazon também. Olha eu fazendo aqui igual o Ratinho. Muito bom. Muito bom. Jardel, nós temos 10 minutos para encerrar nossa live. Então, agora, eu acho que a gente falou bastante desse sistema. Nós vamos voltar a esse assunto. A Consultoria Esportiva Educacional é uma empresa que quer exatamente trazer coisas novas para o esporte e educação. A gente acredita muito no esporte como ferramenta educacional. A gente acha que é uma perda de tempo não se ver isso no Brasil. Tá? A empresa, a gente montou isso numa ideia, nós somos em 4, eu aqui em São Paulo, a professora Lise de Minas Gerais, a professora Priscila do Rio de Janeiro e o professor Deodato de Roraima. Todos com a vasta experiência no desporto escolar e que está cansado de ficar esperando alguma coisa acontecer. Então a gente resolveu botar a mão na massa, a males que vem para bem, a pandemia é uma coisa que acabou ajudando a gente a manter um contato e tomar essa iniciativa, e a gente espera poder ajudar aí, o nosso público-alvo são escolas particulares, públicas, prefeituras municipais, instituições não governamentais. A gente está disposto, o que a gente quer é ajudar. Então, fale.
você me acompanhou logo que cheguei aí em São Paulo. Eu vejo você trabalhando com o basquete já desde aquela época. Eu sou um cara que eu sempre observei muito. E o caminho está aí, está limpo, está seguro. E eu, de antemão, eu estou com um projeto. Eu vou te mandar por e-mail. E eu quero fazer parte dessa sua equipe. Quero poder bater no peito amanhã junto com vocês e falar assim, ó, daquela ideia que começou há alguns anos atrás, já colhemos vários frutos para o esporte e para a nossa nação. Então, eu sou uma pessoa que trabalhei com você na secretaria também, te admiro. Parabéns pela iniciativa, parabéns por ter montado essa equipe. E é isso, o esporte precisa de pessoas do bem, o esporte precisa de pessoas que realmente levem a mensagem do esporte. Você praticou esporte também. E eu acho que nós, por sermos ex-atletas, a nossa missão é essa, levar o esporte e levar a oportunidade a essa molecada que está precisando de oportunidade. Então, conta comigo sempre, meu amigo. Sempre. Tô junto. Obrigado, cara. Obrigado. Eu te agradeço, mas já que você tocou nesse assunto, então agora é aí que eu ia te falar. Quando é que nós vamos ter o Jadel no Brasil nos ajudando? Agosto. Agosto eu tô com passagem marcada já. Projeto? Não, o projeto eu vou te mandar antes. Então, mas você vem em agosto, eu estou querendo dizer quando é que você vem para exatamente, com o teu conhecimento, ajudar o esporte nacional. Então, eu posso falar para você que eu vou em agosto e posso estender. Essa flexibilidade de poder ir, poder vir, a gente sempre gostou, né? A gente tem que fazer a roda girar, a gente presente ou não. Em agosto eu vou, fico aí alguns meses, volto para cá, mas vamos fazer com que essa roda gire com o Cláudio lá ou não, com o Jadel lá ou não, com o Deodato lá ou não. Vamos fazer o mecanismo girar com pessoas que querem fazer girar. E aí a gente faz acontecer. Perfeito. Deixa eu ver aqui, entrou uma pergunta muito pertinente aqui do professor Ítalo, cara, lá de Rondônia, que é o seguinte: os profissionais são contratados exclusivamente para trabalhar o esporte nas escolas? Quem contrata? É o governo? Então, na maioria desses contratados, boa pergunta. Eu fui contratado ótimo. pela escola. Então, mas a tua escola é uma escola particular? Escola pública. É uma escola pública. E a escola tem autonomia, teve a autonomia de contratar você. Eu tenho uma outra live que a gente vai entrar agora. Estão falando que eu tenho 2 minutos só. Não, a escola me contratou como treinador de saltos. Agora eu não sei como funciona para ser professor. Ah, tá. Ela te contratou. É como se fosse aqui, hoje, na nossa escola aqui, um professor eventual. Você não é um professor fixo da escola. Você é um contratado. Eu sou um professor de temporada. Temporada do atletismo, eu sou contratado. Perfeito, perfeito. Bom, Jadel, então, cara, mais uma vez, muito obrigado pela sua prestatividade, pela sua disponibilidade. As palavras que você usou em relação à minha pessoa, eu retribuo elas a você. Te conheço há muito tempo, via o teu esforço naquela pista de atletismo do Ibirapuera por muitos anos, levava molecada para ver, usava você como exemplo, virava e mexia, você saía do treino exausto e entrava na quadra para jogar com a garotada. Então, assim, você é um cara especial, você merece toda a atenção nossa, e o teu reconhecimento pode ter certeza, meu amigo. Um dia vai vir aqui no Brasil. Pode demorar, mas vai vir. A gente continua trabalhando. Aí ou aqui, a intenção é sempre levar o esporte. Legal. Obrigado, boa noite. Fica com Deus aí, bom trabalho e boa live. A todo mundo que ajudou aí, que participou, muito obrigado a todos. O pessoal do Rio de Janeiro que entrou, o pessoal do atletismo, tinha professor de handebol, de outras modalidades. É isso aí, gente.
a nossa ideia é essa. Daqui 15 dias teremos uma outra com outro convidado e contamos com todo mundo aí. Obrigado, boa noite para todo mundo e que Deus esteja sempre conosco. Amém. E fique em casa. Abraço, Jardel.